Professor, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Uma bucha, né? Pegou o Corinthians nessa situação, foi contratado para o Sub-17, está no Sub-20, agora participando também dessa partida do profissional. Fala um pouquinho da emoção de estar num estádio como esse e de ter sua família pertinho ali, que eu vi que o pessoal ficou emocionado, hein? Bom, a emoção é indescritível, assim, é difícil de expressar em palavras, é um momento único e certamente ficará guardado na minha memória aí para sempre. E com relação a essa trajetória rápida dentro do clube, quando você se propõe a trabalhar no futebol, num cargo como treinador, você tem que estar preparado para os desafios que vão acontecer. A gente sabe como que as coisas funcionam no futebol, elas são muito rápidas, e enquanto a gente vai construindo a nossa carreira, a gente vai buscando conhecimento e adquirir experiências também, para que quando apareçam oportunidades e possibilidades como essa de hoje, a gente esteja preparado para encarar o desafio. Rafael, Tainá Barbosa da Timão. Ao longo da semana você falou bastante sobre essa retomada de confiança. Como estava o vestiário do Corinthians antes do jogo e o que foi feito, conversado com os jogadores para que eles pudessem recuperar essa confiança e conquistar a vitória no dia de hoje? O ambiente no vestiário era de muita confiança, né? A gente vinha acompanhando e estava claro, acredito que para todos, que não era por falta de entrega, de empenho, de dedicação, né? Quando a gente entra numa situação desconfortável como essa, as questões emocionais, elas afetam muito, né? E a gente internamente a gente precisa se fortalecer. E esse grupo, é importante de ressaltar isso, é um grupo que é muito unido, é um grupo que é muito forte, né, internamente. E, poxa, quando eu cheguei ali, eles me abraçaram, me acolheram e compraram a ideia que a gente propôs para o jogo de hoje. E as coisas funcionaram da maneira que a gente esperava. Então, o ambiente foi positivo desde o início. Desde a minha chegada era um ambiente positivo, um ambiente de confiança e de otimismo, né? E o resultado ajuda a confirmar esse momento positivo, né? Boa noite, Larusso. Parabéns pela vitória. Você assumiu interinamente agora o cargo de treinador. Tinha uma responsabilidade muito grande e conseguiu reverter uma situação que estava muito difícil para o Corinthians. A minha pergunta é o seguinte: provavelmente, né, virá um novo técnico, mas também, de repente, você pode até, de alguma forma, ficar aí como técnico do Corinthians. Você está preparado para isso? Olha, como eu disse na primeira resposta, a gente tem que estar preparado, mas eu tenho como hábito, né, tanto profissionalmente como na minha vida, viver o momento, né? Viver um dia de cada vez ali, e eu estou muito focado no momento. Então, hoje nós terminamos o jogo, já vamos cuidar da recuperação dos atletas, amanhã a gente tem treino, e eu vou vivendo um dia de cada vez, né? Preparado a gente tem que estar sempre. Quando você é funcionário de uma instituição do tamanho do Corinthians, você tem que estar preparado para todos os desafios. Mas eu prefiro subir um degrau de cada vez. Rafael aqui. Rafael Esgrilles, Energia 97, tudo bem? Hoje você fez a opção pelo Pedro Henrique. O Pedro Henrique teve um problema extracampo, notório para todos, e você teve coragem de colocar o Pedro Henrique. Por que da opção por este jogador? Foi pelo adversário? Foi para dar um pouquinho de moral para o jogador? Por que da opção pelo Pedro Henrique com esse episódio extracampo? Bom, primeiramente, o Pedro, ele é um jogador que é muito importante para nós, porque ele traz com ele uma experiência e no momento é necessário que a gente tenha experiência dentro de campo. Ele nos entrega dentro de campo também uma energia muito boa, no sentido de competitividade, de buscar vencer duelos, de ter bastante pé na bola nas disputas. Então, esse era o ponto central, né? E a gente fez a preparação com ele, né? E esse episódio aconteceu e já está superado. Ele tem consciência disso e da responsabilidade do que aconteceu, mas internamente está superado. Ele teve uma fala muito positiva hoje com a gente ali pós-jogo
no sentido de entendimento de tudo que aconteceu. E acho que agora a gente tem que olhar para frente. É um atleta que é importante para nós e a gente conta muito com ele. Rafael, tudo bem? Aqui André Neto da Rádio CBN. Queria fazer duas perguntinhas. A primeira é a respeito do seu trabalho de transição, de um trabalho de um técnico para outro. Como que você entra nesse aspecto? Como que você ajuda nesse sentido? E também que você falasse um pouquinho mais a respeito da partida de hoje, sobre o segundo tempo, o início do segundo tempo do Corinthians, em que estava com a vantagem, acabou chamando um pouquinho demais o Vitória para o jogo. Como mantém a intensidade, a concentração e o foco ao longo dos 90 minutos? Obrigado. Vamos lá. Primeiro, com relação a essa transição do trabalho, a gente está num momento muito agudo da competição, com muitos jogos em sequência, né? Então a gente tem tido pouco tempo de trabalho em campo, de treino, né? Então a gente tem focado muito nos ajustes através de conversa, de vídeos, né? E mostrar algumas situações e olhar estrategicamente para o próximo adversário e quando vai para campo, fazer coisas bem pontuais, onde a gente consiga, ao mesmo tempo que preparar a equipe estrategicamente para o jogo, que também a gente não os desgaste para que a gente chegue no jogo e a gente esteja com os atletas com o tanque cheio, né? Então, esse é um ponto muito importante e é o foco nosso do trabalho nesse momento, né? Até que a gente consiga um tempo maior de preparação para que a gente desenvolva algumas ideias. E, desculpa, a segunda pergunta. Tá certo. Na verdade, na maior parte do tempo do jogo a gente esteve à frente do placar. E aí, naturalmente, o jogo ele se torna um pouco mais de controle, de tentativa de controle da nossa parte, né, e um pouco mais disposição do nosso adversário. Então, é um movimento, de certa forma, natural que acontece no jogo, que a gente precisa, estrategicamente, tentar inibir que aconteça esse movimento, mas que a gente sabe que acontece. E, nesse momento, a gente precisa ter controle, né? E aí, se a gente pegar ali os números do jogo, a gente vai ver que realmente no segundo tempo a equipe do Vitória teve bastante posse, mas chegava pouco ao nosso gol, a gente conseguia controlar bem os espaços, né? Então esse foi um ponto importante que é necessário que a gente adquira também essa maturidade nesses momentos. Às vezes é necessário saber sofrer um pouco, né? Eu costumo dizer que em 90 minutos de jogo você não consegue controlar o jogo inteiro. E nos momentos que você não tem o controle do jogo, você precisa ter a capacidade de ser resiliente ali e resistir, né, nesses momentos de dificuldade. Larutia, Márcio Reis, Rádio Craque Neto, parabéns pela vitória. A gente viu um Vitória, em alguns momentos, bem confortável aqui na Neoquímica Arena. E não só sobre o time que estava sob o seu comando hoje, mas é recorrente ultimamente os times já não têm medo de jogar aqui na Neoquímica Arena. Como que você vê essa falta de comando nas partidas do Corinthians jogando aqui na sua casa? Ou você acha que não? Esse é um fator externo justamente pelo que está acontecendo, até questões políticas do clube. Obrigado. Olha, eu acho que assim, esse conforto, né, que você cita, ele é um conforto que engana um pouco, né? Porque como eu citei anteriormente, assim, o Vitória teve muita posse, né? E de certa forma tinha mais o controle do jogo relativamente, porém era um controle que machucava pouco, né? Como eu citei, chegava pouco ao nosso gol, a gente conseguia controlar os espaços bem, né? Óbvio que em alguns momentos conseguiram chegar e tinham algumas situações ali em último terço do campo que trouxeram certo perigo, mas se a gente for tentar buscar na memória alguma defesa muito crucial do Donelli no segundo tempo, a gente vai ter que pensar um pouquinho para encontrar. Então, não acredito que não seja um conforto, entendeu? E talvez um controle nosso sem a bola também. Boa noite, Ricardo Freud, Rádio Coringão. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: nunca é fácil assumir um time de massa na situação que o Corinthians está. Hoje, além de algumas opções diferentes do que o último técnico utilizou no derby, a entrada do Mateuzinho e também a do Pedro Henrique, e claro, a do Pedro Henrique justificada por causa dos problemas com o Gustavo Silva, entrou em campo o Rian e também o Matheus Araújo. Fazia muito tempo que esses jogadores não eram utilizados pelo antigo treinador. E aí eu pergunto para você o seguinte:
enquanto você estiver na interinidade, porque provavelmente vai vir um outro técnico, os moleques serão aproveitados com mais frequência? Por exemplo, casos do Rian, ou casos também do Matheus Araújo? A ideia é que a gente consiga aproveitar bem todos os atletas que a gente tem no elenco. A gente não tem um elenco muito grande, é um elenco enxuto, e que a gente consiga aproveitá-los da melhor forma possível, até pelas questões que eu citei anteriormente, de estar num momento agudo da competição e tem um desgaste físico grande, né? Os meninos da base, como eu sou oriundo da base também, eu conheço muito bem os meninos e acompanhei durante muito tempo, e sei o que cada um deles pode entregar. Eu já vi coisas muito boas deles na base e sei as características e sei o que eles podem entregar. Mas nesse momento eu prefiro não olhar os meninos da base e os meninos mais experientes, eu prefiro olhar para o elenco como um todo. São todos atletas do Corinthians e a gente tem que dar atenção igualmente para todos os atletas do elenco e, na medida do possível e quando necessário, oportunizar esses atletas. Rafael aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Primeiramente, parabéns pela vitória. Você teve pouco contato com o grupo, foram 2 treinamentos somente. Eu queria entender a sua avaliação do elenco, aliada a qual perfil que o Corinthians deve buscar no mercado para treinador. Quais características você enxerga no elenco? É um time para jogar propondo o jogo, mais reativo, mais apoiado? Como você avalia o elenco do Corinthians? Olha, eu avalio o elenco do Corinthians, primeiramente, com um elenco que é muito competitivo, é um elenco que, apesar do momento complicado em que a gente vive, é um elenco que busca ter energia dentro de campo, que busca resgatar essa essência do Corinthians, sabe? Um elenco que está disposto a guerrear dentro de campo, a jogar o jogo como tem que ser jogado quando necessário, né? E eu acho que o ponto central de tudo isso é olhar para essa essência do Corinthians e conseguir que a gente resgate essa essência do Corinthians, e esse elenco tem esse perfil e tem essa característica para isso. Com relação a perfil de treinador e a característica do elenco, aí eu acho que é uma questão que aí foge ao meu alcance e não compete a mim fazer esse tipo de avaliação no momento. Rafael, boa noite. Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Você teve um retorno hoje, o Corinthians, na verdade, teve um retorno do Romero, né, que é um cara muito importante, é um dos líderes também desse elenco, e se fala muito sobre a torcida nessa questão de liderança. Eu queria que você passasse para a gente também como foi o comportamento dele hoje ali no vestiário, a importância desse retorno dele, de ser um cara ali para conversar com o elenco. E também uma outra pergunta, você citou a questão de maturidade, né, do time ter maturidade. O Corinthians hoje terminou ali praticamente com muitos meninos da base também, e você que é um cara experiente com a questão de categoria de base, como você enxerga essa molecada com a questão de maturidade também para viver e conseguir desempenhar um bom futebol nesse momento complicado que o Corinthians vive? Obrigado. Bom, primeiro, com relação ao Romero, eu gostaria de enaltecer e agradecê-lo pela disponibilidade, pela prontidão de estar aqui, né? Hoje pela manhã, quando ele chegou, a gente teve uma conversa, a gente teve uma reunião, eu e ele, e eu fiz questão de agradecer e de mostrar para ele, e ele tem consciência disso, o tamanho que ele tem para o Corinthians, o tamanho que ele tem dentro do elenco, o quanto ele representa, o quanto ele significa. E eu deixei claro para ele que só a presença dele já era fundamental, já era importante para nós, porque a gente ter ele como referência no nosso elenco, um dos jogadores mais experientes do elenco, nesse momento nos traz conforto também, né? Então, eu queria enaltecer, né, a disponibilidade dele. Hoje, inclusive, é aniversário dele, né, e ele prontamente, quando a gente entrou em contato questionando sobre a possibilidade de estar aqui, ele prontamente aceitou, não pensou em nenhum empecilho para que não viesse e esteve à disposição. Então, eu quero agradecer muito, porque foi fundamental, e a entrada dele em campo também nos ajudou muito a trazer essa energia do Corinthians também, né? E com relação à maturidade, esse é um ponto que a gente tem olhado com bastante atenção e que é natural do processo, né? Faz parte esse momento de oscilação que os meninos têm, né, pela questão da idade, mas o mais importante de tudo, esses meninos, a maioria deles, os que são da base, eles vivem o Corinthians há muitos anos, então eles estão acostumados, eles sabem o que é ser Corinthians, né?
É óbvio que a questão da maturidade em algum momento no jogo ela pode interferir, mas ninguém está totalmente pronto até que seja solicitado, até que seja necessário. Então, assim, acredito que os meninos, no momento que for solicitado, que for necessário, eles estarão prontos para entregar o máximo de energia deles, o máximo de competitividade deles, para que a gente possa fazer com que o Corinthians saia dessa situação. Boa noite, Rafael. Matheus Reis, da Rádio Dimensão Esportiva. Parabéns pela vitória de hoje. Rafael, o Corinthians vinha atuando na formação 4-2-1-3 e hoje, por boa parte do tempo, na maior parte do tempo, foi no 4-1-4-1. Como que foi para você trabalhar essa formação num tiro curto, para o jogo de hoje, e se você acha que essa formação específica pode explorar mais e extrair um melhor desempenho dos atletas? Como a gente tem pouco tempo de trabalho para implementar uma filosofia, uma ideia de jogo, a gente tem focado bastante nas questões estratégicas, né? E esse 4-1-4-1 ele foi pensado estrategicamente para o jogo, para que a gente buscasse alguns encaixes no campo de acordo com a proposta que o Vitória traria para o jogo, né? Então, era a ideia da gente ter um pouco de solidez também da nossa última linha defensiva, com a presença do Ranieri fazendo essa função ali bem na frente da defesa, que a gente pudesse dar essa proteção e ter um pouco mais de solidez. Então, a questão do 4-1-4-1 ela é mais estratégica, né, do que uma filosofia, uma ideia de jogo. Dentro de uma ideia de jogo, de uma filosofia, eu gosto de ter repertório, de ter opções táticas e comportamentais também no jogo. Então, não me prendo muito a uma formação específica, né? Eu gosto de ter repertório e ter autonomia com os atletas também, para que a gente desenvolva diferentes ideias, até para que a gente gere dúvida também nos nossos adversários. Opa, professor, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Minha primeira pergunta é sobre o Giovani, né, que ele acabou sendo o herói do Corinthians na partida, e nesse contexto era comum a gente ver o Pedro Raul entrar pela estatura, por ser um atacante ali mais de presença de área, e você optou pelo Giovani, que acabou fazendo o gol. Eu queria saber por que dessa sua escolha naquele momento na partida. E a segunda, eu queria saber se a diretoria, se alguém da diretoria já falou que você seguirá no comando contra o Cruzeiro, se você já tem noção disso, se você seguirá, se não, como que está a situação? Obrigado. Bom, com relação à entrada do Giovani, no momento da entrada ali, a gente tenta fazer uma inversão para um 4-4-2 com losango por dentro, e aí a ideia é que a gente tivesse dois atacantes com mais mobilidade na frente, né, o Romero e o Giovani, para que a gente pudesse tirar um pouco do conforto do Vitória naquele momento, né? E também a gente conseguir dar um pouquinho mais de solidez ali no meio campo, com a saída do Ranieri, a gente perde bastante combate ali, então a gente tentou encontrar uma solução para dar essa solidez, né, no meio campo, e também tirar o conforto com a presença de dois atacantes de mais mobilidade. Então a opção foi meramente por isso, né? O Giovani é um atleta que a gente conhece também há bastante tempo, e sabia da capacidade dele, principalmente de finalização, que ele poderia nos trazer para o jogo. E aí, com relação à ideia de ou a entrada do Pedro ou a entrada do Giovani, na verdade, não é o comparativo entre jogadores, mas entre características para o momento da ideia que a gente precisava. O Pedro é um jogador que também nos traz muita experiência e que a gente conta com ele no trabalho, ele é importantíssimo dentro do elenco, tem um papel de liderança dentro do elenco também, é respeitado, e é um atleta que certamente vai nos ajudar bastante daqui para frente. E sobre ficar, como eu falei anteriormente também, eu estou vivendo um dia de cada vez. Amanhã eu me apresento no CT e vou dar o treino, e vou vivendo um dia de cada vez. Obrigado, professor Rafael. Obrigado a todos. Boa noite.